Steel Ball Run é certamente muito boa. Tipo, todos podemos concordar com isso, não? Mesmo que não seja a sua parte favorita, você provavelmente vê ela como uma das melhores partes de Jojo. E em todo o tempo que eu passei navegando na internet, ou melhor, naufragando nela, eu deduzi que a opinião popular da parte 7 é bem positiva. E se você é alguém que nunca leu, provavelmente se pergunta por que todo mundo gosta desse mangá. Se é pela arte, pelas lutas, ou por Jiron Zeppelin. E a resposta para essa pergunta é sim. Steel Ball Run tem muitas coisas boas. Ao ponto de eu me sentir perdido quando me perguntam o porquê que essa parte é tão boa. Não por eu não saber apontar as qualidades dela, mas por elas serem muitas. E eu mal sei por onde começar. E se realmente eu deveria falar todas? Por incrível que pareça, eu sinto que a parte 7 de Jojo sofre de um problema que é certas qualidades ofuscam outras. Um exemplo disso é Funny Valentine, que é um excelente antagonista principal. Todavia, temos diversos outros antagonistas menores e não são tão comentados quanto Funny. E isso é natural, não dá pra dizer que isso é muito bem um problema, já que eu sinto que eu poderia passar horas falando de cada capítulo da obra, elogiando cada detalhe mínimo. Mas normalmente a pessoa não vai ter tempo pra me ouvir e eu não vou ter tempo pra falar de tudo isso. Deixando essa enrolação inicial chamada de introdução para lá, você viu a thumb e o título. Esse vídeo é sobre mais um antagonista menor, um que, ironicamente, eu já vi muitas pessoas elogiarem, falando que ele antagoniza o melhor arco de Steel Ball e que ele tem um dos melhores stands da obra, mas eu nunca vi as pessoas desenvolverem muito sobre ele. E é exatamente isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero me aprofundar bem no personagem Axl-Rose. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que esse vídeo terá spoilers, já que eu estou falando de um dos arcos finais da obra. Então, sim, aguardem spoilers, incluindo spoilers das próprias conclusões dos personagens, já que eu vou falar bastante não só sobre o arco, mas sobre Steel Ball Run em si. E que maneira melhor para começar se não falando do próprio Axl-Rose, aquele que é só um antagonista menor e tem participação em apenas um marco de Steel Ball Run. Vamos falar do seu passado. Axl-Rose não queria ser um soldado. E é claro, a maioria dos soldados não tem isso como primeira escolha, mas ele acabou sendo alistado e designado para um posto de vigia. O mangá nos demonstra como ele era solitário, miserável e alcoólatra, até que um belo dia ele dormiu demais e acordou encontrando uma tropa inteira abaixo dele. Acender o sinal de alerta tornaria sua posição óbvia. Ele certamente morreria. Porém, se ele não acendesse o sinal, ele estaria pondo uma cidade inteira em risco. Uma cidade com aliados, inocentes e crianças. E o que Axl-Rose fez? Bem, ele sobreviveu. Eu gosto do dilema que ele enfrenta aqui. Dá pra entender bem o medo dele e o desejo de não abrir mão da própria vida só pra ter a chance de salvar diversas outras pessoas e cumprir um trabalho que ele nunca pediu pra ter. Ele não é um personagem necessariamente que é mal de uma maneira caricata, mas ainda assim é uma decisão muito desprezível. Ele não é um vilão exagerado porque ele realmente se sente culpado pelo que fez e ele quer superar os fantasmas do passado que o assombram. E nós o vemos continuando a ser afetado por essa culpa. Ele parece trabalhar por Valentine, já que isso poderia ser visto como uma compensação por seu fracasso absoluto em servir o seu país antes. Ele demonstra também ter uma certa humanidade. Por exemplo, no momento que ele diz para Jairo como ele poderia salvar sua própria vida em nome da justiça. Ele ainda não está acima de acabar com suas vidas, no entanto, é justo. Se eles acabarem morrendo, isso significa apenas que eles eram pecadores, devido à natureza de seu stand. Sim, o Civil War, o stand que dá nome ao ar. Ele é humanoide e é muito estranho e misterioso, não tem um rosto, nenhuma expressão para ler. Ele parece muito mais algo mecânico que é impossível de identificar, como uma máquina descartada que é perfeita para o que o stand realmente é. Afinal de contas, o stand é capaz de manifestar objetos ou pessoas que o alvo deixou para trás. Tais manifestações que podem surgir de qualquer lugar. Elas também se fixam e se movem através do corpo do alvo, criando uma membrana fina que os envolve lentamente. A fraqueza de tal membrana é pura água. É importante aqui também ressaltar como Axl se refere a essas coisas que estão sendo trazidas de volta como pecados. Algo que é válido falar é que esse personagem aparece apenas por 4 capítulos, e a história de fundo do personagem tem, pasmem, 3 páginas. 3 míseras páginas. Eu sei o que você deve estar pensando. Por que motivo alguém estaria fazendo um vídeo sobre Axl-Rose? Por que alguém que gosta de Jojo estaria fazendo um vídeo sobre um personagem que aparece por tão pouco tempo? E a resposta para isso é muito simples. Eles conectam muito bem com toda a narrativa de Steel Ball, pois todos os personagens do elenco principal começam a história contando com fontes externas para aprovação. E coincidentemente, todos levam para o mesmo ponto, ou pelo menos pontos bem parecidos. Veja Johnny, alguém que nunca confrontou os demônios de seu passado
passado. Ele é assombrado por sua crença de que é culpa dele que seu irmão morreu, e que ele jamais será tão bom quanto seu irmão já foi. E como falar de Johnny sem falar de Diego? Alguém com ambição crescente, que não se importa de onde veio, apenas com o que vem a seguir, e o que ele tem a ganhar. Mas é assim que ele parece por fora. Na realidade, Diego Brando é completamente controlado pelo que aconteceu com sua mãe, sua impotência para fazer qualquer coisa, o fato de que todos a viram sofrer e não fizeram nada. Ele está tentando, em um nível subconsciente, compensar a pobreza que a matou, ganhando tudo. Gyro Zeppelin, alguém que muitos argumentam ser o protagonista de Steel Ball Run. Afinal de contas, ele meio que tem as bolas do título, bolas que foram dadas para ele por seu status como Zeppelin, um status que o força a seguir uma carreira muito específica com a orientação e a insistência de seu pai. Gyro é o típico adolescente rebelde que se torna ainda mais rebelde pela pressão crescente, mas ele ainda ouve a voz constantemente de seu pai recuando em sua mente, dizendo para ele abaixar a cabeça e fazer o que lhe é dito. Hot Pants, cuja história completa só descobrimos no próprio arco Civil War, ela empurrou seu irmão para as garras de um urso selvagem para salvar sua própria vida e tem sido atormentada por esse fato desde então. Toda sua motivação é causada por afiliação com o Vaticano, que é algo que ela escolheu devido ao desejo de sentir que ganhou a redenção. E nem mesmo o vilão dessa parte sai impune disso. Fanny Valentine é um fanático desumano, discriminatório e desonesto, que joga tudo fora por sua própria ideia de patriotismo. Mas foi isso que seu ambiente o fez. Seu pai morreu como soldado, e então ele acredita que o alto sacrifício pelo nacionalismo é a coisa mais nobre que existe. Talvez ele precise, porque senão seu pai morreu por nada. E por aí vai. Toda a temática do stand de Axl envolvendo pecados cai como uma luva aqui. Jojo não é tão sutil quando se trata de poderes simbólicos. O destino é como a gravidade puxa os objetos para mais perto, e o destino também faz as coisas se unirem, metaforicamente e literalmente. Nosso padre da parte 6 se importa com o destino, e ele diz que o destino é como a gravidade, e ele às vezes diz gravidade quando quer dizer destino, e ele obtém um poder que pode controlar a gravidade, e ele quer controlar o destino. Você entendeu. Mas eu gosto bastante desse traço de Jojo. Civil War é uma maneira absolutamente fantástica de forçar nossos personagens principais a um drama emocional. Os objetos não têm inerentemente algum significado importante. Por exemplo, coisas como o ossinho de pelúcia do Gyro. Me perdoe por falar isso, mas esse urso de pelúcia não é a coisa mais importante de todas. Ou a faca que Johnny esqueceu de trazer antes. Também podemos ver que não precisa ser algo que se foi completamente perdido ou destruído. O pai de Johnny aparece, e o pai de Johnny está literalmente completamente bem e vivo. Ele aparece mais à frente no mangá. O que importa aqui é que Johnny sente que deixou seu pai para trás e abandonou qualquer esperança de seu relacionamento com ele melhorar. Johnny é atormentado pelo irmão que matou, e podemos ver isso claramente com as coisas que o Civil War traz à tona. Podemos ver o rato que começou tudo, troféus de segundo lugar, e até mesmo o pai de Johnny, que funcionam como lembretes de seus fracassos. Enquanto Gyro é lembrado de fracassos do passado, operações que ele não conseguiu fazer direito, momentos em que sua rebeldia prejudicou alguém. Hot Pants literalmente absorve seu irmão mais novo em sua pele, ainda chamando de irmã mais velha, e puta que pariu, isso é assustador pra caralho. No final das contas, é assim que o stand chamado Civil War ele não deixa você esquecer o que fez. O Civil War também tem mais uma habilidade, mas já abordaremos isso. Antes de prosseguirmos com isso, é muito importante falar sobre o que é de fato Steel Ball Run. Definir isso em algumas narrativas costuma ser uma tarefa um pouco complexa, já que você teria que divagar um pouco, analisar várias coisas diferentes e fazer suposições fundamentadas sobre a intenção do autor. E eu certamente faria isso, mas Steel Ball Run tem a gentileza de nos contar sem rodeios. Esta é a história de como Johnny Joestar aprendeu a andar de uma maneira metafórica. Também literal. Johnny está infeliz há muito tempo. Ele se distraía com mulheres, dinheiros e tudo mais que seu título de jockey tinha a oferecer, mas ainda estava correntado ao fato de que seu irmão morreu e seu pai o culpa por isso. Ele já não consegue andar há muito tempo, muito antes daquele homem atirar nele na fila do teatro. Steel Ball Run é sobre seguir em frente e superar o passado. E honestamente, isso é um tanto quanto genial. E com o destino na parte 6, Jojo estava tentando mostrar alguma coisa sobre a natureza fixa ou não fixa do futuro. Mas desta vez, não é sobre o futuro, é sobre o passado, é sobre culpa. Antes de aprendermos sobre a história de Axl, o mesmo morre. Johnny atira nele em uma reviravolta inexplicável. O primeiro tiro atinge a garganta, um golpe certeiro, mais do que letal, o suficiente para matá-lo. Mas Axl começa a se gabar de como tudo isso aconteceu conforme o planejado. Ele afirma que Johnny herdou seus pecados ao matá-lo, e agora ele foi purificado, ele ressuscita dos mortos, e Johnny começa a ver os corpos de inúmeros outros soldados se levantando. Axl voltou purificado e agora tem o direito de reivindicar as pernas do
cadáver. Eu acho esse momento especialmente interessante, já que me faz sentir um desdém genuíno por um personagem fictício. E Steel Ball Run é uma história sobre como lidar com o passado, lidar com a culpa e seguir em frente. A história inteira mostra uma variedade de indivíduos derramando sangue, suor e lágrimas, aprendendo sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre tudo ao seu redor, tudo em busca de um objetivo, de algo que possam alcançar e acreditar que completaram um caminho ao qual estavam acorrentados, seu passado. É por isso que é tão abominável ver Axl cumprindo alguma condição de seu superpoderzinho e simplesmente achando que isso apaga o que ele fez. Algumas pessoas enlouquecem tentando viver consigo mesmas. Os humanos farão qualquer coisa, tentarão qualquer coisa na tentativa de serem felizes, de alcançar a paz de espírito. Eu realmente não pretendo menosprezar a crença de ninguém aqui, mas tente me entender. Ao longo de toda a minha vida, eu vi as pessoas projetarem suas culpas nessas coisas de maneira não muito saudável, como, sei lá, pessoas que acham que se rezarem o suficiente serão perdoadas. Só que não é sobre rezar ou doar para uma igreja ou trabalhar demais, estudar demais, se validar aos olhos da sociedade. Não é se você poder sofrer o suficiente, fornecer valor suficiente aos outros, me incomodar o suficiente, ser inteligente o suficiente. Não é sobre isso. É sobre auto-perdão. O fato de Civil War falar sobre o conceito de pecados e de ser abolido deles não significa que ele seja um árbitro objetivo da moralidade neste mundo. É o oposto. Civil War é a manifestação da alma distorcida de Axl, uma construção literal que ele criou. Ele fornece a si mesmo uma maneira de escapar. O que o Civil War considera moral é totalmente arbitrário. Valentine sai das consequências por um detalhe técnico, já que acabou salvando Johnny. E embora isso não tenha sido algo que ele fez intencionalmente, não creio que a mensagem da parte 7 seja que essas métricas externas construídas sejam sempre muito ruins. Você pode usá-las como meio para alcançar a verdadeira redenção. É que você não deve deixá-los obscurecer ou substituir o único caminho de redenção que está buscando: auto-perdão. Essa é a resposta. A família de Jiro nunca mudaria seus hábitos seculares. A criança que ele estava tentando tanto salvar morre de qualquer maneira. Johnny não conseguiu reconquistar de forma significativa o amor de seu pai. E francamente, ele não merecia um relacionamento reparado com seu filho. A fama, a fortuna e o reconhecimento de Diego no mundo não valeram de nada. Ele morre em um estado lamentável, simbólico para toda a sua existência. Sozinho e acreditando que venceu, quando tudo que ele fez o tempo todo foi garantir a sua própria morte. Hot Pants tinha um coração no lugar certo, mas Deus não podia falar com ela. Ela não queria encontrar uma maneira de colocar seu irmão para descansar que envolvesse em outra pessoa dando o passo final. Todos esses personagens começam com fontes externas para provações, e todas as suas jornadas terminam de maneira similar, pois terminam em fracasso ou na compreensão de que não é isso que importa. Isso também não se trata de ser um lobo solitário. Johnny recebe uma ajuda significativa de seu bom amigo Jiro, mas esta ajuda é diferente de simplesmente deixar outra pessoa lidar com sua culpa. Ele está lhe dando forças para se manter em pé, entendeu? Em pé. Essa é a história de como eu voltei a andar. Agora você entendeu. E não me entenda mal, Johnny não é a pessoa mais perfeita do mundo. A sua evolução no arco de Civil War envolve ignorar completamente as tentativas de Axl de atolá-lo com a culpa. E ele basicamente ameaça destruir as partes do cadáver se ele não conseguir o que quer. Mas Johnny se torna uma pessoa com a capacidade de viver a vida olhando para o futuro. E isso é algo que não pode ser descartado. Agora eu acho que ficou bem entendível por que esse personagem tem tanto valor a ponto de eu querer fazer um vídeo sobre ele. E não é só porque a temática dele conversa bem com a obra em si, mas sim porque Axl é um fracasso total. A visão de Axl de superar seus pecados envolve esquecê-los completamente. Ele quer deixar aqueles soldados na igreja com Johnny, como se isso não fosse problema dele. Isso não é superar nada. Axl é uma demonstração clara do tipo de pessoa que não deve ser imitada ou replicada. Claramente ele nunca leu a parte 7 de Jojo. Ele tem um backstory que combina com seu comportamento, um papel significativo na história e um impacto incrível em outros personagens, tanto indiretamente quanto ao conversar com eles. Como não amar esse cara? Na verdade ele é bem desprezível. Obrigado por ver até aqui, e eu sei, parece que muito desse vídeo é apenas eu explicando do que se trata Steel Ball Run, e talvez realmente seja. De qualquer forma, eu também tenho outro vídeo sobre a parte 7. Assim, ele foi meu primeiro vídeo, mas se você quiser dar uma olhada, ele tá ali, por mais que ele tenha seus problemas. Eu gosto bastante dele, tenho bastante carinho. Tenha um bom dia, e lembre-se que a única pessoa que pode permitir que você se valorize é você. Inclusive o Jiro cita o Ringo aqui, ele chega até aparecendo nesse painel, olha que bacana.